Eles mentiram para você. Disseram que para enriquecer era preciso nascer no berço certo, estudar nas escolas caras e esperar décadas para colher alguma coisa. Mas e se a riqueza, aquela de verdade, estivesse escondida em hábitos tão simples que qualquer pessoa, em qualquer idade, poderia começar ainda hoje? Warren Buffett não ficou bilionário por mágica. Ele dominou pequenas atitudes, repetidas todos os dias, que criaram um efeito dominó no patrimônio dele. O que poucos sabem é que esses mesmos hábitos não exigem QI acima da média, nem capital inicial absurdo. Eles só exigem disciplina, prioridade e uma mudança de mentalidade. Enquanto uns seguem acumulando boletos, outros acumulam ativos. E o divisor de águas está em como você acorda, no que você lê, no que você fala não, e principalmente no que você faz com o dinheiro antes de gastá-lo. A verdade é que tem gente enriquecendo em silêncio, usando regras tão óbvias que parecem invisíveis para a maioria. Neste vídeo, você vai entender os 7 hábitos mais simples e mais eficazes para construir riqueza rápida e de forma sustentável, exatamente como os grandes fazem. E não se surpreenda se, no final, perceber que o seu maior inimigo era o modo como você vivia seus dias. Há algo de quase mágico nas primeiras horas da manhã. Quem aprende a acordar cedo descobre um território silencioso, livre das distrações e do barulho do mundo. Nesse espaço, a mente ainda está fresca e as decisões têm mais clareza. Grandes nomes como Tim Cook, CEO da Apple, e o próprio Warren Buffett cultivam esse hábito não por acaso. Eles sabem que no silêncio do amanhecer mora o ouro da produtividade. Mas não basta acordar cedo e ficar rolando o celular. É preciso usar esse tempo para plantar sementes de riqueza. Priorizar o que te deixa mais rico não tem a ver com trabalhar mais, mas sim com trabalhar certo. Acordar e revisar seus investimentos, planejar o dia, estudar sobre finanças ou até praticar 20 minutos de leitura focada já muda tudo. Imagine começar o dia ajustando seu orçamento, entendendo onde cortar gastos e onde colocar mais energia. Ou melhor, acordar e assistir a uma aula sobre dividendos antes mesmo do café. Isso é priorizar o que importa. Um bom exemplo? Pegue 30 minutos pela manhã e leia 2 páginas de um livro como O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Só isso já vai colocar seu cérebro na frequência da riqueza. Ou talvez você use esse tempo para ajustar sua planilha de metas, revisar seus gastos com cartão ou calcular quanto pode investir esse mês. Se você está cansado de viver preso em dívidas e nunca ter dinheiro suficiente para realmente aproveitar a vida, precisa conhecer o método 136. Com ele, você garante que sempre terá dinheiro para pagar suas contas, investir no seu futuro e ainda viver com mais liberdade. Enquanto a maioria continua presa num ciclo sem fim de boletos e preocupação, quem aplica esse método consegue sair dessa realidade e finalmente ter controle financeiro. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Continuando. A ideia é simples. Comece o dia com o pé no dinheiro, não no freio da procrastinação. A grande diferença entre quem constrói riqueza e quem vive correndo atrás dela está na forma como começa o dia. Enquanto uns despertam já cansados, atrasados e reativos, outros acordam com foco, propósito e uma leve vantagem estratégica. E essa pequena vantagem, dia após dia, vira um abismo entre os que sobem e os que ficam estagnados. Quem domina amanhã, domina o destino financeiro com o tempo. Agora, claro, não adianta começar bem o dia e destruir tudo à tarde. Muita gente ainda comete o erro fatal de gastar antes de investir, e é aí que o jogo começa a desandar. Essa é uma das regras de ouro que os ricos seguem à risca. Primeiro se paga, depois gasta. Parece simples, mas é aí que a maioria se sabota. A lógica tradicional ensina a receber o salário, pagar contas, gastar um pouco e, se sobrar, investir. Mas essa ordem mata qualquer chance de construir patrimônio. O segredo está em inverter o fluxo. Investir primeiro, viver com o resto. Quando alguém investe antes de gastar, está sinalizando ao cérebro que o futuro é prioridade. Está dizendo sem palavras
que têm planos maiores do que o consumo imediato. Mesmo que seja 10%, 5% ou até 1% no início. A disciplina conta mais do que o valor. Imagine alguém que separa R$ 200 logo no dia do pagamento e compra ações da WEG ou da Itaúsa. Com o tempo, isso vira hábito, e hábito vira riqueza acumulada. Gastar antes de investir é como comer todas as sementes e esperar uma colheita. Não funciona. É melhor cortar o supérfluo agora do que viver de apertos depois. E nem precisa ser radical. Cancele um streaming que não usa, reduza aquele iFood desnecessário e reinvista esse valor. Um café por dia pode parecer nada, mas se virar ação da Ambev todo mês, você se surpreenderia com o resultado em 5 anos. Os ricos não economizam o que sobra. Eles vivem com o que sobrou depois de investir. É uma mentalidade completamente diferente, porque desloca o centro da vida do prazer imediato para o propósito de longo prazo. Ao invés de perguntar, quanto posso gastar este mês? A pergunta muda para, quanto vou investir este mês? Esse pequeno ajuste muda tudo, e rápido. Agora, se você já entendeu que investir antes de gastar é o pilar da liberdade financeira, então, a próxima chave é saber exatamente onde gastar o que sobrou. E aí vem o hábito mais ignorado pelos pobres e mais valorizado pelos ricos. Gastar não é o problema. O problema é gastar com o que te enfraquece. A maioria das pessoas consome como quem quer provar algo para o mundo e acaba ficando com dívidas, frustração e arrependimento. Já quem tem mentalidade de riqueza, compra com intenção. Cada real precisa virar alavanca. Roupas, cursos, ferramentas, experiências. Tudo precisa ter um retorno real, direto ou indireto, no crescimento financeiro ou pessoal. Quer um exemplo prático? Ao invés de trocar de celular porque o modelo novo lançou, troque se isso for melhorar seu trabalho, sua produtividade ou sua imagem profissional. Ao invés de comprar roupas de marca, invista em um blazer simples e elegante se seu ambiente profissional exige. O objetivo é pensar: essa compra me aproxima da vida que quero ou me distancia dela? E responder com brutal honestidade. Riqueza exige critério. Os ricos não são pão duros. Eles gastam sim, mas gastam em livros, mentorias, viagens que ampliam sua visão de mundo, ativos que geram renda. Um bom curso de marketing digital, por exemplo, pode custar R$ 300 e abrir uma nova fonte de renda. Uma assinatura do Google Workspace pode te tornar mais profissional. Uma cadeira melhor pode aumentar sua produtividade. Isso é comprar força, não status. Existe uma diferença clara entre consumo e investimento disfarçado de consumo. O primeiro te suga, o segundo te constrói. Quando você começa a pensar assim, até o supermercado muda. Você troca refrigerante por chá natural, salgadinho por castanha. Porque até o que você come impacta sua energia, seu foco e, no fim das contas, sua capacidade de produzir e prosperar. E aí, quando tudo o que você consome te fortalece, seja no corpo, na mente ou nas finanças, sobra energia para definir metas. Mas não qualquer meta. São poucas, claras e que realmente te movem. Ter 1000 objetivos é uma forma sofisticada de não fazer nada. Os ricos entenderam isso cedo. Quem corre atrás de tudo não alcança nada. O segredo não está na quantidade de metas, mas na qualidade e clareza delas. Uma meta bem definida, com começo, meio e fim, vale mais do que 10 ideias soltas. É como usar uma lupa no sol. O foco queima, o resto só esquenta. Poucas metas não significa pensar pequeno. Significa concentrar energia. Se você decide guardar $500 por mês durante um ano, essa meta, sozinha, pode te dar uma reserva de emergência. Se decide terminar de ler Os Segredos da Mente Milionária em 15 dias, isso pode abrir uma nova lente sobre como você vê o dinheiro. Metas pequenas, mas concluídas, te ensinam consistência. E consistência enriquece. O problema é que muita gente desiste da meta antes de começar, porque escolhe objetivos que não fazem sentido para sua realidade. Se você ganha R$ 2.000, sua meta não pode ser guardar R$ 1.500. Isso é sabotagem.
Melhor definir que vai guardar R$ 100 e aumentar aos poucos. A meta precisa ser desafiadora, mas possível. E cada meta cumprida constrói uma reputação consigo mesmo, e isso vale ouro. Escreva suas metas num papel. Sim, no velho e bom papel. Leia todo dia de manhã. Imagine o que vai sentir quando cumprir cada uma. Isso cria urgência, identidade e propósito. Metas claras puxam o corpo para a ação. E quando você começa a bater metas, algo muda dentro de você. Você se sente no controle, mais capaz, mais merecedor do que sonha. Agora, metas são como combustível, mas para ir longe, você precisa de direção. E não existe melhor GPS do que uma boa leitura diária. Não é exagero. Ler todos os dias pode ser a diferença entre a estagnação e a virada de chave. Os milionários sabem disso. Warren Buffett já afirmou que lê cerca de 80% do seu dia. Não porque gosta de ficar sentado lendo o tempo todo, mas porque entende que conhecimento acumulado vira decisões mais inteligentes e decisões melhores viram dinheiro. Quem não lê, vive apenas com o que já sabe, e isso limita o quanto pode crescer. O segredo está em ler com propósito. Se você quer melhorar sua vida financeira, leia Pai Rico, Pai Pobre ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Quer entender sobre investimentos? Comece com Do 1000 ao Milhão, do Tiago Nigro. Quer trabalhar sua mentalidade? Quem pensa enriquece é obrigatório. O importante não é só ler, é absorver, aplicar e repetir. Como academia, quanto mais frequenta, mais resultado dá. Ler muda a forma como você fala, decide, pensa e age. Livros são mentores de bolso. Gente que levou 30 anos para aprender algo, coloca tudo ali por 30, às vezes até de graça em PDF. Enquanto a maioria reclama da vida, você pode estar sentado em silêncio, absorvendo a experiência de quem já chegou onde você quer chegar. Isso não é leitura, isso é aceleração. Crie o hábito, 10 páginas por dia. Não é muito. Enquanto toma café, no ônibus, antes de dormir. Faça disso um ritual. Leia com uma caneta na mão. Grife, escreva, mastigue o conteúdo. A mente, que se abre com um livro, nunca mais volta ao seu tamanho original. E quanto mais sua mente se expande, mais espaço você cria para oportunidades reais. Mas para que a leitura funcione de verdade, você vai precisar abrir espaço na agenda. E para isso, precisa aprender a dizer não para quase tudo que não te leva para o lugar certo. A capacidade de dizer não é uma das habilidades mais lucrativas que alguém pode desenvolver. E não tem nada a ver com arrogância ou grosseria. Tem a ver com foco, com clareza, com respeito ao próprio tempo. Warren Buffett disse que o sucesso dele se deve ao fato de dizer não para quase tudo, porque cada sim dado sem critério rouba a energia de um objetivo maior. Dizer não para aquele happy hour, para o convite de um projeto que você sabe que não tem nada a ver, ou até para uma compra por impulso, é uma forma de proteger o que realmente importa. Quem quer crescer precisa entender que tempo, atenção e energia são recursos finitos. Um sim mal dado hoje pode custar semanas de atraso, e a conta sempre chega. O problema é que a maioria não quer desagradar os outros. Vive dizendo sim por medo de parecer rude, preguiçoso ou indiferente. Mas quem vive agradando todo mundo acaba se traindo. Dizer não é um ato de coragem e de estratégia. É saber que você não pode estar em todo lugar, fazendo tudo com todo mundo e ainda esperar crescer financeiramente. Comece pequeno. Diga não para a notificação no celular enquanto trabalha. Não para aquele vídeo aleatório no YouTube que só te suga o tempo. Não para a comparação com os outros. Cada recusa consciente é um passo firme em direção ao que você realmente quer. E quando você aprende a proteger seu tempo, começa a perceber onde ele pode ser multiplicado. E é justamente aí que a próxima chave aparece. Porque não adianta só economizar tempo. Você precisa aprender a multiplicar sua renda antes de aumentar seu padrão de vida. O erro mais comum de quem começa a ganhar mais é gastar mais. A promoção chega, o salário aumenta, e lá se vai o novo carro, o apartamento maior, as roupas mais caras.
Só que esse impulso é uma armadilha silenciosa. Quanto mais se gasta, mais se precisa manter. E isso vira uma prisão invisível. Os ricos não aumentam o padrão de vida quando ganham mais. Primeiro, eles multiplicam a renda. Multiplicar a renda não significa arrumar um segundo emprego e se matar de trabalhar. Significa usar a inteligência para criar fontes de receita paralelas. Pode ser um serviço extra no fim de semana, uma renda passiva com ações da Taesa, um infoproduto simples ou até aluguel de um cômodo no Airbnb. A regra é clara: aumente sua renda antes de aumentar suas despesas. Warren Buffett vive abaixo do que ganha desde jovem. Ele mora na mesma casa desde 1958, porque ele entendeu cedo que liberdade é mais valiosa que aparência. Quando você segura o impulso de mostrar que venceu e foca em construir algo sólido, os frutos aparecem rápido. Enquanto os outros aumentam o gasto para parecerem ricos, você investe para realmente se tornar um músio excedente para acelerar seus investimentos. Aumente o aporte mensal. Compre boas ações, invista em tesouro IPCA para longo prazo, crie uma reserva para oportunidades. Cada mil reais que você não gasta hoje pode virar 10 mil reais em poucos anos, se bem alocado. E isso te dá algo que ninguém pode tirar: poder de escolha. E quando sua renda cresce e seu padrão de vida continua enxuto, o que sobra pode ser usado para algo ainda mais poderoso: cercar-se de gente que te impulsiona, que pensa grande, que te desafia. Porque ninguém enriquece sozinho. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é frase de efeito, é realidade comprovada. Se ao seu redor só tem gente que reclama, gasta demais, debocha de quem estuda ou diz que isso de investir não dá em nada, adivinha onde você vai parar? Agora, quando você se cerca de gente que pensa grande, sonha alto e age com estratégia, sua régua sobe naturalmente. Não é sobre interesse, é sobre influência. Pessoas mais inteligentes que você vão te puxar para cima sem nem perceber. Elas vão te indicar um livro novo, comentar uma estratégia de investimento, te desafiar a sair da zona de conforto. Às vezes, uma conversa de 5 minutos com a pessoa certa vale mais que um curso inteiro. O ambiente molda o comportamento, e o comportamento define o resultado. Se hoje você não tem essas pessoas por perto, comece pelo que está ao seu alcance. Assista a vídeos de gente que chegou lá. Leia biografias. Participe de grupos online sobre finanças. Siga perfis que falam de mentalidade, de riqueza, de crescimento. A ideia é simples. Se você não pode estar fisicamente com os melhores, traga a mente deles para perto de você. E claro, prepare-se para desconfortos. Gente que te desafia te faz crescer, mas também te confronta. Te mostra o quanto você ainda precisa aprender. Isso é ótimo. Significa que você está no caminho, certo? E quando seu círculo muda, sua conversa muda. E quando a conversa muda, suas decisões evoluem. E quando suas decisões evoluem, bom, você já sabe o que acontece. Mas e se tudo isso fosse reunido num só vídeo? Uma bússola para quem quer ficar rico rápido com hábitos simples, testados e validados pelos maiores investidores do planeta? Agora me diz, qual desses hábitos você já aplica e qual deles você vinha ignorando completamente? Porque o que te separa da liberdade financeira não é falta de sorte, é falta de método. A maioria quer resultado, mas não quer rotina. Quer riqueza, mas continua preso nos mesmos padrões que mantêm todo mundo pobre. A boa notícia é que agora você sabe, e quem sabe, escolhe. Vai continuar reagindo à vida como sempre fez, ou vai assumir o controle e começar a agir como os ricos agem? Dá para começar pequeno hoje mesmo e transformar seu destino financeiro em poucos meses. Mas só se você fizer. E se fizer com consistência, então comenta aqui embaixo qual hábito mais te chocou, ou qual você vai começar a aplicar ainda hoje. A troca de ideias aqui pode abrir portas que você nem imagina. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui. A gente fala de dinheiro de um jeito que ninguém fala.
E a jornada para ficar rico já começou. Só falta você dar o próximo passo. E aí, curtiu o vídeo? Aprendeu alguma coisa nova hoje sobre o seu dinheiro? Então não deixe essa informação parar por aqui. Se inscreve agora no canal Capivara Capital, ativa o sininho e vem com a gente toda semana aprender a cuidar melhor da sua grana, sem complicação, sem economês e com muito bom humor. Então já deixa seu like e compartilha esse vídeo. Capivara Capital, sua dose semanal de educação financeira raiz, direta ao ponto.